Oi, gente, dessa vez nós vamos gravar mirtilo, né? E já venho aqui, ó, com o meu cinza lunar e vou fazer aqui um fundo, tá bom? Vou aqui, ó, vou passando aqui o cinza lunar todo em volta aqui das minhas frutas e também aqui pra baixo, né, próximo do meu balde, tá? Vou fazendo aqui, ó, todo o contorno com o cinza lunar e em seguida eu já venho aqui com um pincel menor e já vou preenchendo a minha folha. E vou usando o verde pistache, né, para fazer a nossa folha, ó. Venho aqui preencho toda a minha folha e logo em seguida eu já volto aqui com o verde oliva, ó, e já vou fazer aqui uma parte escura da minha folha, né? Vou puxar aqui, ó, e depois volto também com o pincel sujo de branco e vou clareando algumas partes da minha folha, certo? Em seguida, eu vou repetir esse mesmo processo em todas as outras folhas. Vou puxando aqui, ó, as nervuras e tá pronta a nossa folha. Venho aqui para a parte do mirtilo e vou usando aqui o azul bebê, tá? Vou preenchendo o mirtilo com o azul bebê nas partes que eu quero mais claro, tá? E depois eu vou voltar aqui, ó, vou usar um pouquinho de lilás, tá? Aqui na parte de cima, vou espalhar aqui, ó, vou preencher tudo direitinho. E agora venho com o azul marinho, tá? Venho com o azul marinho e vou escurecendo aqui, ó, a parte de baixo do meu mirtilo, certo? Volto aqui, ó, gente, com o azul marinho e vou fazer aqui, ó, como se fosse uma estrelinha, tá? Vou fazer como se fosse uma estrelinha na parte de cima e vou preencher de azul marinho. Em seguida, com um pincel filete, eu venho aqui, ó, e faço o acabamento com o preto, dou mais profundidade, tá? Em seguida, eu venho aqui com o branco, ó, faço um círculo, dou um pontinho só no meio e já vou clareando aqui toda a parte do nosso mirtilo em volta, próximo da nossa estrela. Tá pronto aqui o nosso mirtilo, tá? Vou fazer todos os outros usando as mesmas técnicas e vou fazer mais um aqui, ó. Vamos deixar esse mirtilo um pouquinho mais claro, né? Então, vamos usar mais azul bebê e menos azul marinho, certo? E tá pronto, gente, aqui, ó, todos os nossos mirtilos, tá? Vamos fazendo alguns mais claros, outros mais escuros, certo? E volto aqui, ó, com o branco, vou fazendo algumas luzes secas, tá? Só depois de seco é que a gente vem fazendo esse retoque, certo? Volto aqui, ó, gente, na parte de baixo e vou fazer também os mirtilos que estão aqui, ó, no chão, próximo do balde, certo? Tá pronto aqui os nossos mirtilos, né, gente? Então, vamos agora preencher o nosso balde, certo? E eu já venho aqui, ó, usando o branco, tá? Pra preencher o nosso balde. Vou usar também o cinza em alguns lugares aleatórios, tá? Do meu balde, vou passar essa tinta e vou espalhar. Já venho aqui, ó, fazendo a junção dessas duas tintas, gente. E aqui, mais pro cantinho do meu balde, eu vou usar também o sépia, tá? Vou preencher aqui, ó, e vou passar em alguns lugares também aleatórios, tá bom? Vou preenchendo aqui, ó, e vou deixando os cantinhos preservados, certo? Troco aqui de pincel, ó, gente, e ora eu vou usando um pouquinho de sépia para fazer o cantinho do meu balde, ora eu uso um pouquinho de cinza. Mas é importante que os cantos do nosso balde fiquem escuros, tá bom? Logo em seguida, gente, eu venho aqui, ó, com um pincel grande, né? E também vou passar aqui um pouquinho de lilás, tá? Em alguns pontos do nosso balde, para que nossa pintura não fique tão monótona. Volto aqui, ó, pro cantinho do meu balde, preencho com um cinza e um pouquinho de lilás e vou preenchendo todo o nosso balde, tá bom? Para fazer aqui, ó, a parte de baixo, eu vou com um pouquinho de branco, que eu quero um pouquinho mais claro, e um pouquinho de cinza, tá? E vou fazendo aqui a parte de baixo do nosso balde. Em seguida, eu já volto aqui, ó, com um pouquinho de sépia e vou fazendo aqui as separações do nosso balde. Vou depositando a minha tinta, gente, fazendo as separações e já vou também espalhando essa tinta, certo? Volto aqui com o sépia, escureço um pouco mais aqui o cantinho do meu balde. Do outro lado, a mesma coisa, tá? Venho com o sépia e vou escurecendo. Por aqui, ó, próximo do meu gelo, e também vou escurecer um pouquinho mais com o sépia. Aqui na parte de cima uso um pouquinho de lilás e logo em seguida já venho com o branco e preencho toda a parte da boca, né, da borda do nosso balde.
Aqui embaixo da borda do nosso balde, gente, eu venho com o preto, ó, e vou fazendo aqui, ó, um fundo escuro, tá? Passo um pouquinho só de preto e vou espalhando bem essa tinta. Volto aqui, ó, e já vou preenchendo essa partezinha aqui do nosso balde, né, com o cinza. Preencho com o cinza para puxar a nossa alça. E já venho aqui, ó, com o preto fazendo os detalhes, né, da alcinha do meu balde, né? E vou também vir com um pouquinho de branco e vou clarear aqui essa partezinha daqui de dentro. Ainda com o branco eu venho puxar essa primeira alça do meu balde, tá? Uso aqui o preto, ó, de baixo pra cima pra fazer uma sombra e venho puxando todo o resto da nossa alça, tá? Feito isso, gente, nós vamos agora aqui com o branco, ó, e vou fazendo alguns pontinhos de luz na nossa alça. Volto aqui, ó, na parte da borda, né, do meu balde, venho com o preto, gente, vou arrumando aqui, ó, vou passando aqui, ó, na borda do meu balde, vou deixando tudo direitinho, tá? Ainda com o preto, eu venho e reforço aqui, ó, a parte de baixo do nosso balde, certo? Ainda aqui, ó, na parte de cima, gente, eu venho também e faço uma primeira marcação aqui no meu baldinho, tá bom? E mais uma vez eu faço aqui também uma segunda marcação no meu baldinho, certo? E não satisfeita, eu venho e faço mais uma terceira marcação aqui mais próximo agora da nossa segunda linha, também aqui no meu balde. Logo em seguida, gente, nessas marcações eu vou clarear com um pouco de branco, tá? Clareio as linhas de cima e também as linhas de baixo, certo? Vamos aqui para o nosso gelo e para fazer o gelo, gente, eu já venho preenchendo aqui com o clareador, tá? Venho aqui, ó, gente, numa ponta com o meu cinza lunar, né? E vou marcando aqui, ó. E na outra ponta eu venho marcando com o branco. Vou intercalar bem as duas tintas, tá? E é isso. Vou preencher também com o branco aqui atrás, ó, de onde eu tinha marcado com o cinza lunar, tá? E vou fazendo aqui o meu gelo. Venho aqui, ó, mais uma vez com cinza lunar e vou fazendo aqui um formato de L, tá? Um L e vou espalhando a tinta. Importante, tá, gente? Não deixar essa tinta muito grossa, tá bom? E espalhar muito bem, usar sempre pouca tinta para fazer a parte do gelo. Essa partezinha que eu tinha preenchido de branco, eu vou fazer aqui nessa outra parte contrária, né? Com o cinza lunar, tá? Sempre espalhando muito bem toda a nossa tinta, certo? Volto aqui com o meu branco, ó, e vou fazendo os últimos retoques do nosso gelo. E volto também com o cinza lunar e vou também reforçar aqui, né, toda essa parte do nosso gelo. Tá pronto aqui o nosso primeiro gelo, vou fazer o nosso segundo gelo, né, e volto logo aqui, ó, depois de seco com um pincel filete e venho já fazendo todo o contorno do meu gelo usando a tinta branca. Em seguida, gente, volto aqui, ó, com um pincel limpo, tá? E venho espalhando a tinta que eu tinha contornado o meu gelo. E tá pronto aqui os nossos gelos, né? Todos eles prontos. Fiz aqui um fundinho usando apenas o cinza lunar, tá? Venho agora com a ajuda de um stencil, gente, encaixo aqui, ó, e vou fazer um fundo. Faz de conta que vocês não viram a tinta na unha do artista, tá? E vamos aqui, ó, varrer com a tinta mostarda de dentro para fora. Faço de um lado, faço também do outro lado. E tá pronto aqui o nosso pano, né, gente? Fiz aqui algumas gotinhas, ó, mas eu já tenho vídeo, né, ensinando a fazer gotas aqui no nosso canal. Obrigada por ficar comigo até aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.